Fala galera, Léo aqui do Geek com Q e hoje nós vamos fazer o review de duas peças dos Masters of the Universe, He-Man com o Gato Guerreiro e o Esqueleto com o Panther. Detalhe, são minhas duas primeiras peças inteiramente impressas em 3D. Vamos ver como ficou isso aí. Roda a vinheta. O He-Man com o Gato Guerreiro, o Esqueleto com o Panther. Essas peças elas têm aí uma escala entre 1:5, 1:6 aproximadamente, e foram as minhas duas primeiras peças impressas em 3D. Né? Para quem acompanha um pouco aí o canal, sabe que eu coleciono estátuas, né, já há algum tempo, mas todas as minhas estátuas vêm das empresas licenciadas, aí, maiores empresas do setor, né, como a Iron Studios, como a Prime, como a Sideshow, como a XM, como a Kotobukiya. E essas peças, elas são feitas do método tradicional. Né? Como que é esse método tradicional? Né? O escultor vai lá, faz uma peça piloto, a empresa tira um molde, né, dessa peça, aí envia isso para quem vai produzir, geralmente na China, né? E a empresa que produz faz diversas cópias dessa peça utilizando esse molde, né, através da injeção de resina nesse molde, aí a peça depois passa por todo o acabamento que ela precisa ter e pintura. Né? Esse é o método tradicional. Essas peças aqui são feitas de forma diferente. Né? Elas têm um arquivo digital, né, onde algum escultor digital, através dos N programas que existem no mercado, sendo talvez o ZBrush aí um dos mais famosos deles, o cara esculpe digitalmente a peça e a partir desse arquivo, né, digital chamado STL, um outro artista vai lá, utilizando uma impressora 3D, imprime, né, a peça e depois dá o seu acabamento, né, a sua pintura, lixa se precisa lixar alguma coisa, enfim. Né? É um processo bastante diferente. Tá? E já fazia um tempo que eu queria testar esse processo, porque eu sempre tive um pouco de pé atrás, né? Principalmente em relação à qualidade, né? O acabamento, a definição da peça. Né? Eu sempre tive aquilo na minha cabeça de que ainda não ficava próximo do que é o processo tradicional. E, na verdade, demorou, né, para eu encontrar alguém que realmente eu confiasse para fazer esse trabalho. Por quê? As pessoas acham que fazer uma impressão 3D é similar a imprimir uma página de papel na impressora da sua casa. E, na verdade, não é bem assim. Né? E quando você vai se aprofundando no tema, você percebe que tem muita coisa por detrás. Né? Então, para se chegar a uma peça como essa, né, não basta você ter um arquivo, uma impressora, você mandar o arquivo para a impressora e, obviamente, a impressora imprimir essa peça. Tem uma série de detalhes, tem uma série de configurações no equipamento, tem uma série de detalhes em relação ao material, à resina que você utiliza, né, que fazem toda a diferença em relação ao produto final que vai ser feito. Tá? E, obviamente, também depende das habilidades dessa pessoa que está produzindo, porque você depois tem que pintar, você precisa dar o acabamento. Então, não é porque está sendo produzido em 3D que qualquer um na sua casa, com qualquer impressora, vai conseguir ter uma peça desse nível de qualidade. Demorou muito para mim para encontrar realmente uma pessoa que me pareceu, né, produzir na qualidade que eu esperava. Essas peças aqui foram produzidas pelo Leandro, né? Se vocês quiserem ver o trabalho deles, é só ir lá no Instagram, no @3DLPFigures, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar o perfil dele. E o Leandro foi um dos poucos caras que nesses 7, 8 meses que eu pesquisei, corri atrás, me pareceu realmente ter uma qualidade, né, que pudesse atender as minhas expectativas e principalmente atender aquela qualidade que eu tenho normalmente numa peça da Iron, numa peça da Sideshow, numa peça da Prime One, enfim. Né? Existem outras empresas que fazem isso, né, outros profissionais. Tem um outro perfil que eu recomendo aqui também, da MMK Sculpts, eu vou deixar aqui também a descrição no vídeo, né, que também faz um excelente trabalho de impressão 3D, mas acho que o recado importante aqui
é que não é um negócio simples, não é um negócio que qualquer um pode fazer, né? Realmente você precisa estudar, você precisa ter técnica, você precisa ter o equipamento adequado, você precisa ter o material, né, a resina adequada, você precisa saber pintar, dar o acabamento para que chegue numa peça dessa qualidade, tá? Encontrei o Leandro, né, combinei quais eram as peças que ele ia fazer. Na verdade, tinha um catálogo lá com diversos arquivos, né, digitais, diversos arquivos STL, e eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer alguma peça de Motu, né, de Masters of the Universe, do universo do He-Man, porque são personagens, né, que me remetem à infância, que eu sempre gostei muito, mas que eu não tinha nenhuma estátua, e na verdade tem algumas estátuas no mercado que são bem bonitas, né? A PCS, por exemplo, tem uma linha de He-Man muito legal. A própria Sideshow chegou a lançar peças do He-Man, mas não tem, né, na mesma quantidade que tem um Batman, um Homem-Aranha, um Hulk no mercado. Então eu decidi fazer para testar, né? E aí eu queria separar aqui, até para fazer uma avaliação, para ver se realmente vale a pena a questão da impressão 3D, em 3 fatores, tá? Sendo o primeiro a qualidade, né? O segundo o preço, né? E o terceiro a questão, né, legal que envolve a produção de uma estátua. E aí cada um tire as suas próprias conclusões. Eu vou passar um pouco aqui da minha opinião. A qualidade me surpreendeu demais, tá? Então, quando você pega uma peça como o Gato Guerreiro, uma série de detalhes, né? No rosto, nos dentes, nessa armadura que ele tem aqui em cima dele, né? Quando você pega um Panther também com os dentes, com o detalhe dos chifres, o próprio esqueleto, né? A face, o He-Man, a qualidade me surpreendeu muito, tá? Então, se você fala, é próximo do que é uma estátua hoje feita do método tradicional e que tem um nível de qualidade que você já conhece, é muito próximo, tá? Se você me perguntar se eu acho que já está igual, eu ainda acho que tem uma pequena diferença entre elas, tá? E eu não estou falando daquela questão de aparecer linha de impressão, porque muita gente critica a impressão 3D porque aparece linha de impressão. Não tem nenhuma linha de impressão nessas duas peças, tá? Elas são muito bem acabadas, tá? Mas ainda tem alguns pequenos detalhes que eu acho que tem uma pequena diferença. E se você me perguntar se eu acho que em curto espaço de tempo já não vai existir mais essa diferença, eu acredito que não vai, né? Porque a tecnologia das impressoras evolui constantemente, né? A tecnologia dos materiais também evolui constantemente e, obviamente, que a habilidade das pessoas que mexem com isso também vai evoluir. Então, eu acho que em curto espaço de tempo, né, essa pequena diferença que eu ainda noto, eu acho que ela vai deixar de existir completamente, né? A parte de fisionomia humana, tá? Quando eu olho para esse conjunto de peças que estão aqui, o Gato Guerreiro é perfeito, o Panther é perfeito, o esqueleto é perfeito. Quando você olha para o He-Man especificamente, a fisionomia do He-Man ela não ficou muito boa, tá? E obviamente isso pode ser até em muitos casos porque o arquivo original não tinha uma qualidade para isso. Mas, tá? Por isso que eu não estou falando só dessa peça. Eu já vi diversas peças impressas onde tem a fisionomia humana e eu não acho que nesse aspecto a impressão 3D já iguala o método tradicional, tá? E eu tenho N exemplos de peças que eu vi impressas 3D e todas não me deram essa impressão. E tem uma grande diferença, né, por detrás disso. Essa peça aqui é absolutamente leve. Absolutamente leve. Se eu for pegar, né, o Gato Guerreiro mais o He-Man, não deve dar 1 quilo, né, os dois juntos. Né? Seguramente não dá 1 quilo. A mesma coisa com o esqueleto e o Panther. Né? Deve dar 1 quilo, né, se muito, os dois juntos. Então, essa é uma diferença absolutamente gritante, né, para o método tradicional. Né? Se você for pegar uma peça, por exemplo, 1:4 no método tradicional, tem peças que chegam a pesar 15 quilos, 20 quilos. Né? Uma peça 1:5, 1:6 como essa, deve pesar uns 7, 8 quilos. Então, a diferença de peso é absolutamente
grande, né? E, obviamente, isso vai trazer um diferencial para o outro componente que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão de custo, tá? Muitas vezes também tem aquela a característica de uma ser oca, né? E muitas das peças tradicionais são maciças, obviamente que isso também causa uma diferença importante no peso, mas principalmente pelo método de produção ser diferente, leva a uma peça que, né, deve ter 1 quilo aqui no máximo, contra essa mesma peça num formato tradicional que estaria facilmente com 6, 7, 8 quilos. Então, esse é um pouco do meu ponto de vista em relação à qualidade. Muito boa, muito boa. Essa peça aqui do esqueleto no Panther, para mim, é nota 10. Né? Esse conjunto aqui do He-Man com o Gato Guerreiro, para mim, o Gato Guerreiro é nota 10. E o He-Man, muito pela fisionomia, a parte do cabelo aqui, eu tiro alguns pontos dessa peça. Mas o resto, o corpo, a base, espada, é muito, muito bom. E vale lembrar que essas peças elas são montadas, não é que o cara imprime tudo de uma vez. Esse Gato Guerreiro aqui, por exemplo, ele está solto da base, tá? Então, você imprime a base, depois você imprime o Gato Guerreiro, e aí você vai montando a sua peça para ela ficar do jeito que você quer, da forma como está o arquivo. Né? Na verdade, o arquivo já te fala um pouco de como vai ser o sequenciamento da peça. Né? Na questão custo, necessariamente a impressão 3D é mais barata. Né? E, obviamente, você tem que comparar, mesma escala, no método tradicional, no método 3D. Por que é mais barata? E tem que ser mais barata. Se não for mais barata, tem algum problema. Tá? Porque existem alguns componentes de custo, né, que simplesmente não existem, né, no caso da impressão 3D. Né, e a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, quais são alguns componentes de custo importantes, né, que não existem aqui? Primeiro é o frete. Tá? Todas as empresas licenciadas têm a sua produção na China, via de regra. Tá? Iron Studios tem na China, Sideshow, Prime One, XM. Via de regra, essa produção acontece na China. E, obviamente, para você trazer da China, né, até o centro de consumo, tem um componente importante de frete. Tá? E em cima desse componente importante de frete, tem uma outra questão que é diretamente relacionada ao frete, que é o peso. Tá? Como eu já comentei na primeira parte, né, você pode ter uma peça 1:4, né, que pesa 15, 20 quilos. Então você imagina 20 quilos numa caixa, né, sendo trazidos da China até o Brasil, da China até os Estados Unidos, da China até a Europa. Né, tem um custo importante, né, incorrido em cima disso. Esta peça aqui, por outro lado, e na verdade o conceito da impressão 3D, ele já está associado a uma produção descentralizada, ou seja, cada um, seja na sua casa, ou seja com um amigo, ou seja com um profissional que mora próximo, pode imprimir localmente, né, qualquer tipo de peça. Então, você dificilmente vai ter uma peça 3D que você vai trazer da China. Na verdade, você vai imprimir na sua casa, ou do seu amigo, ou do profissional que você conhece, mas o componente frete vai ter uma diferença importantíssima, seja porque você vai estar infinitamente mais perto do lugar onde está sendo produzido, e segundo, o peso da peça vai ser 15 vezes, 20 vezes, 10 vezes menor do que seria o preço tradicional. Esse é um ponto principal. Segundo ponto principal é a questão, obviamente, de imposto. Né? Então, via de regra, e mais uma vez eu vou dar o exemplo das empresas licenciadas, para você trazer esse produto até o seu país, você tem um processo de importação envolvido. Né? E, obviamente, que isso varia de país para país, mas o processo de importação no Brasil a gente sabe que é bastante, né, importante. Né? Inclusive, você não é tributado somente no valor da peça, você é tributado também em cima do frete. Né? E, muitas vezes, só esse processo pode levar a dobrar, né, o preço da peça para o consumidor final. E o terceiro ponto, e esse ponto é um ponto bastante polêmico e que está relacionado, né, com o terceiro critério que eu queria mostrar aqui para vocês, que é o critério um pouco legal que está por trás disso, né? As grandes empresas pagam, né, licenciamentos, né, para fazer as peças. Então, a Iron Studios, a Sideshow,
paga lá uma licença para a Disney para produzir peças da Marvel, né? E a gente sabe que são valores importantes envolvidos e, obviamente, elas produzem isso em escala, tá? Se você for fazer uma impressão 3D, né, e se você, por exemplo, né, for produzir uma única peça para você, né, utilizando-se de um arquivo que você comprou de alguém, você não vai pagar isso, né? Porque você não está fazendo isso para ser comercializado, você está fazendo isso para você, né? E você está comprando um arquivo que alguém fez para você, você está pagando e remunerando o cara por causa disso, mas você não está pagando esse custo de licenciamento que tem por detrás da peça que as grandes empresas pagam, tá? Então, menos frete, menos imposto, menos licenciamento. A peça tem que ser mais barata, né, do que uma peça no mesmo formato licenciada de uma empresa tradicional. Agora, né, tem um aspecto legal por detrás que, se eventualmente, né, alguma pessoa começar a produzir em larga escala, né, diversas unidades, centenas de unidades, dezenas de unidades e começar a vender em cima disso, seguramente em algum momento essa pessoa vai ter que começar a pagar royalties, vai ter que pagar licenciamento para os donos, né, das marcas envolvidas aqui. Então, por exemplo, né, esse He-Man, esse esqueleto, que são propriedades, por exemplo, da Mattel, né, se a pessoa for vender 10, 20, 30, 40 e não só produzir para si mesmo ou produzir uma, duas peças para um amigo, etc., ela vai ter que pagar, né, licenciamento em cima disso. Uma outra discussão que se tem é sobre os arquivos, né, os arquivos da onde você parte, né, para fazer as estátuas. E o que a gente vê? Né, o que a gente vê? Você tem dois tipos de arquivos que você encontra se você der um Google na internet. Você tem aqueles caras que fazem arquivos digitais, que são artistas de escultura 3D né, digital e vendem o seu arquivo. Então o cara lá fez um arquivo e ele vende, sei lá, 20, 30, 40, 50, 70, 100 reais a cópia para você fazer o que você quiser com aquela cópia, que deveria ser o modelo, né, mais correto, né, porque você precisa remunerar o artista que teve aquele trabalho para fazer. Porém, né, o que se vê também muita gente aí é copiando, né, os arquivos de peças de empresas licenciadas, etc., né, de alguma forma, e utilizando-se desses modelos para fazer as suas próprias cópias, né? Que, obviamente, não é o modelo mais justo, né, do ponto de vista comercial, porque alguém teve o trabalho de fazer aquilo ou alguém teve o trabalho de pagar por aquilo, né? E você não deveria estar usando sem você dar a sua devida contribuição. Então, por que eu estou falando desses aspectos? Porque, na verdade, são assuntos que quem discute o tema de 3D fala sobre isso, né? Obviamente que tem um lado muito positivo, né? Mas também tem alguns outros lados que precisam ser entendidos e principalmente a partir do momento que isso se massificar, vai precisar ser até um pouco mais regulado, no meu ponto de vista, tá? Para mim, o modelo futuro seria aquele em que você tem catálogos, né? E alguns sites já fazem isso, onde existem os arquivos STL disponíveis, você paga pelo uso deles, né? E se você for fazer a sua peça, beleza, mas se você for começar a produzir em escala para vender, você deveria pagar também o licenciamento para os detentores de marca. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado aí das imagens das duas peças e deixa seu comentário, deixa aí seu comentário se você acha legal a impressão 3D, se você já fez, se você teve alguma experiência, se você acredita que esse vai ser o modelo futuro para os colecionadores. Acho que vai ter mercado para todo mundo lá na frente. Importante que seja regulado, importante que as regras sejam definidas, importante que todos os artistas envolvidos, né, nos processos de fabricação e as empresas detentoras das marcas sejam remunerados adequadamente de alguma forma. Se isso acontecer, acho que é um modelo futuro bastante promissor. Se por alguma razão isso travar, acho que pode ser um processo evolutivo mais devagar do que ele poderia ser. Mas é isso. Deixe seu comentário, deixe seu curtir e até a próxima. Valeu, pessoal!